Você que nos acompanha no Jornal da Câmara já viu a agenda da SOS Mata Atlântica para os candidatos à presidência e conheceu também as propostas do IDEC para melhorar a legislação voltada à proteção do consumidor. É isso aí, Adriana, e hoje nós vamos falar de uma das principais preocupações do brasileiro: segurança pública. O Instituto Sou da Paz relacionou uma agenda prioritária para a área de segurança pública, que reúne propostas urgentes aos candidatos à presidência. Nós recebemos o Bruno Langiani, que é diretor do Instituto, com quem a gente vai conversar sobre esse assunto. São 50 mil mortes por ano, homicídios, o Brasil é o 12º no ranking de país. O que é que pode ser feito no curto prazo para estancar a violência? Eu acho que o primeiro passo, esse é um dos motivos pelo qual a gente estruturou essa agenda com outros 9 especialistas de segurança pública, é que homicídios no país ele tem que estar no topo da agenda. Não dá para a gente admitir mais que 50 mil pessoas morram por ano no nosso país, que isso tem consequências tanto para as famílias quanto para a economia, custos de saúde, um gasto, isso atravanca o desenvolvimento das pessoas. Então, o que a gente está propondo é que o governo federal puxe um plano nacional de homicídios, coordenando atividades com os estados e coordenando também atividades preventivas com os municípios. Bruno, só para a gente ilustrar para o telespectador da TV Câmara, 50 mil mortes por ano, 50 mil pessoas perdem suas vidas, vítimas de crimes, e aí a gente tem que lembrar o seguinte: no 11 de setembro nos Estados Unidos, há 13 anos, foram menos de 4 mil mortes. E naquele terremoto seguido de tsunami no norte do Japão, no dia 11 de janeiro de 2011, foram quase 30 mil mortes. O Brasil ganha de goleada, os números são similares aos números de guerra? São muito superiores a muitos conflitos armados e o problema é que a gente se acostumou com esses números, então isso é muito grave. Então a gente está trazendo essa proposta, debatendo com os candidatos ao governo federal e também na imprensa, justamente porque a segurança aparece como a segunda principal preocupação dos brasileiros e não dá mais para os candidatos ao governo federal fugirem desse tema, jogando só o problema para os estados. Então, acho que essa é uma primeira questão que a gente precisa enfrentar fortemente e essa agenda de propostas vem nesse sentido, de tanto listar quais são as prioridades de segurança pública, como mostrar que há um consenso em termos de propostas que realmente possam fazer com que a gente avance nessa agenda. E dentro do homicídio, acho que uma das questões que a gente precisa melhorar certamente é a questão de esclarecimento de homicídios por parte da polícia. A gente cita outros países que têm esclarecimento muito superior ao Brasil e no Brasil a gente tem só menos de 8%, menos de 10% de todos os homicídios esclarecidos. Quer dizer, de cada 100 homicidas que a gente tem, 92 a gente sequer consegue chegar ao autor e levar a julgamento. Por isso que a gente discute bastante se faz sentido a gente discutir se 20 ou 30 anos é muito tempo, se a gente está deixando 92 pessoas soltas que praticaram um crime mais grave que a sociedade pode ter, que é tirar a vida de alguém. Agora, de que forma, Bruno, é possível melhorar a investigação desses crimes, que é o que prioriza, né, o Plano Nacional de Redução de Homicídios que você citou no início da entrevista? Vocês falam também no fortalecimento do controle de armas e munições. Como que é possível isso? Então, com relação ao esclarecimento, acho que uma das principais questões a gente precisa fortalecer a capacidade das polícias civis e também ter perícias bem estruturadas, porque o homicídio é um crime que precisa de muitos laudos, muita informação para a gente chegar a esclarecimento. Com relação ao controle de armas, ele entra como um tema prioritário da agenda porque 70% dos homicídios no país são cometidos com arma de fogo. Então não se trata de gostar ou não gostar de arma, mas se a gente quer enfrentar esse problema, passa pelo controle de armas. E aí, os temas que a gente precisa enfrentar é tanto retirar mais armas de circulação, seja a apreensão de armas ilegais pela polícia, mas também pelo outro canal que é de entrega voluntária de armas, que é também um importante canal que precisa ser aberto pelo governo. A gente precisa cuidar melhor dos arsenais, por exemplo, as armas que são apreendidas, que ficam nos fóruns do país, que são super vulneráveis e muitas vezes são assaltados e a gente volta todas essas armas para a criminalidade. Todos esses problemas, eles precisam ser enfrentados para a gente conseguir avançar nessa agenda. Agora, isso também passa por uma reforma do Código Penal? O que vocês pensam sobre o Código Penal e também a redução da maioridade? Então, a gente não advoga por essas medidas, principalmente porque a gente precisa avançar ainda muito na questão do esclarecimento dos crimes, né? Acho que a questão da impunidade mais séria hoje é que a gente não consegue chegar aos autores dos crimes. Então, isso é muito mais grave do que eventuais alterações na legislação penal. Com relação aos menores, acho que a gente também tem um sobredimensionamento desse problema. A maioria dos crimes, os crimes mais graves, não são praticados pelos menores. A gente acredita que essa medida vai ser inócua para a gente conseguir atacar o problema da violência.
Então, vocês são contra a redução da maioridade penal? Ô Bruno, uma outra questão. A gente está falando aí muito de modelo de polícia, Certo. inclusive muita gente cobrando, nas audiências públicas do plano diretor aqui na Câmara, muita gente cobrando do município uma atuação de polícia que não lhe cabe constitucionalmente, você sabe disso. O que pode ser feito do ponto de vista da inteligência da polícia no que diz respeito à tecnologia? Porque a sensação que eu tenho, que a Adriana tem, em especial com base no noticiário, é de que o crime organizado muitas vezes se capacita tecnologicamente além da força da própria polícia. Esse é um dos temas que está colocado na agenda, acho que a gente precisa avançar. Tanto no sentido de padronizar a produção das informações sobre o crime e sobre segurança no país. A gente tem diversos estados que medem a violência de forma diferente, então isso é muito ruim porque a gente perde comparabilidade, a gente perde a capacidade de fazer diagnóstico e isso interfere na capacidade da polícia. E com relação ao uso de inteligência, de fato a gente precisa aprimorar muito essa questão por parte das polícias e acho que isso faz com que a gente entre num outro tema, que é o modelo policial. A gente propõe que o governo federal puxe uma discussão, obviamente no legislativo, que é o ambiente propício para isso, sobre a reforma do modelo policial, que está bastante desacreditado e tem uma perda de eficiência muito grande por causa desse fracionamento que hoje existe entre polícia civil e polícia militar. Legal. Bruno, a gente, só antes de finalizar, o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo e sem que isso reflita em diminuição da criminalidade, né? Essa é uma questão que a gente precisa muito falar sobre isso, porque isso, independente do estado, do governo federal que você olha, o problema carcerário está colocado em todos os lugares. Quando a gente olha, o Brasil dobrou a população carcerária, mas quando a gente vê o perfil, a gente não está prendendo os criminosos mais violentos. Então, esse é o grande problema. A gente precisa não só olhar a quantidade, mas principalmente quem a gente está prendendo. A gente não está conseguindo chegar nos criminosos violentos e nos chefes de quadrilha. Por isso que isso não tem refletido numa melhora na segurança pública do país. Ô Bruno, para finalizar mesmo, qual foi a receptividade dos candidatos à presidência da República a essa pauta que você muito brevemente discorreu sobre ela aqui conosco? Então, temos conversado com os candidatos, com os diretores dos programas de governo e pelo menos uma coisa estamos muito felizes, que há um consenso de que a União precisa investir mais, assumir mais responsabilidade e arcar com mais recursos para a gente melhorar esse problema.